bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha nos extratos bem interessantes sobre hermenêutica avançada. Para quem talvez não conheça o termo, hermenêutica é basicamente a ciência ou a arte, né, de interpretar textos. E o nosso foco aqui é no contexto bíblico. A gente vai explorar um epílogo, especificamente, que discute o papel, os métodos de quem comunica a mensagem, sabe? Baseada nesses textos. Exato. E as fontes que a gente tem aqui, elas vão fundo na tarefa do ministro, né, ou do comunicador religioso. E o que eu achei particularmente interessante é que compara estilos de pregação. Tem a expositiva e uma outra que o texto chama, assim, bem diretamente de sermonar. Isso, sermonar, então. A nossa missão aqui é destrinchar um pouco essas ideias, né? Qual que é a responsabilidade principal que o texto descreve para esse comunicador? E o ponto crucial. Quais as diferenças práticas e talvez até filosóficas entre esses jeitos de pregar? É uma exploração que mexe com interpretação, com comunicação e com aquela busca que talvez sempre exista pela autoridade na mensagem, né? O ponto central que esse material provoca a gente a pensar é: de onde vem de fato a autoridade da mensagem religiosa? É da fidelidade cuidadosa a um texto antigo ou da relevância de uma ideia atual que a gente conecta com a fé? O autor que a gente está analisando traça linhas bem claras aqui. Bom, vamos começar a olhar isso mais de perto. O texto abre definindo o que ele chama de uma tarefa dupla para o comunicador. Primeiro, ser um ministro da palavra de Deus. Parece simples, né? Direto, mas aí vem a segunda parte, onde a coisa fica um pouco mais complexa. Ele tem que ministrar essa palavra com exatidão. Exatidão, essa palavra é chave. É. E o autor não está sozinho nisso. Ele cita um estudioso, um tal de Ham, que diz que a tarefa mais importante não é ser, sei lá, brilhante, didático, profundo por si só, mas sim entregar a verdade de Deus. O texto até busca exemplos na Bíblia, né? Menciona os apóstolos como ministros e testemunhas, citando Lucas, Atos, e aquela instrução famosa a Timóteo para pregar a palavra. Tem um peso histórico aí, parece. Tem, com certeza. E essa ênfase na exatidão, olha, não é algo secundário, não. É apresentada como central mesmo. O texto vai lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A interpretação que o texto oferece disso é que essa habilidade de manejar bem, essa competência, esse cuidado ao lidar com o texto é o que protege o obreiro da vergonha, sabe? Que a gente pode entender como erro, inadequação, distorção da mensagem. E como resultado garante a aprovação de Deus. Isso reforça a visão do texto de que o comunicador lá do Novo Testamento, ele não tinha uma liberdade total para inventar a mensagem. Ele estava, assim, obrigado a transmitir a verdade do cristianismo, o centro da mensagem que ele recebeu. Entendi. Então a exatidão não seria só técnica, mas uma questão de fidelidade, de responsabilidade espiritual mesmo. Ah, faz sentido. Então, essa exatidão é mais que precisão acadêmica, tem essa dimensão de ser fiel à fonte da mensagem. Isso já prepara o terreno porque vem depois no material, né? Que é um panorama dos tipos de pregação que a gente encontra hoje. É quase como se o autor estivesse fazendo um mapa, né, da comunicação religiosa atual. Ele identifica 3 abordagens principais: a expositiva, a tópica e essa que ele chama de sermonar. Vamos começar pela expositiva. Como que o texto descreve ela? Então, a pregação expositiva, segundo o texto, ela parte de um lugar muito claro, uma passagem específica da Bíblia. Sempre começa ali. A partir dessa passagem, o trabalho do comunicador é investigar. Investigar fundo mesmo. O texto fala em usar várias ferramentas, né? Análise histórico-cultural, contextual, léxico-sintática, que a gente pode detalhar mais depois, teológica, literária. O objetivo principal dessa investigação toda não é só entender o texto academicamente, tá? Mas é descobrir e expor o significado que Deus quis comunicar através daquele autor original, naquela situação original.
E o passo final, que é crucial, é aplicar esse significado original para a vida, para o contexto de quem está ouvindo hoje. É um processo que tenta ir do texto para a vida, mas passando por essa compreensão rigorosa do significado original. Parece um processo bem estruturado, né? Com o texto ali no centro de tudo. E o sermonar? Como ele se diferencia nesse ponto de partida, nesse processo? O sermonar, como o texto descreve, ele funciona numa lógica quase inversa. Ele não começa com a passagem bíblica, começa com uma ideia na cabeça do pregador. Essa ideia pode ser sobre, qualquer tema que ele ache relevante, uma questão social do momento, um dilema ético, uma necessidade psicológica que ele percebe na audiência, um ponto teológico que ele quer destacar. A partir dessa ideia inicial, o pregador monta um esboço, uma estrutura para o sermão. Só depois disso é que ele vai procurar textos bíblicos. E esses textos são usados geralmente para dar suporte, para ilustrar, para validar os pontos que ele já tinha definido antes. O foco aqui não é tanto descobrir o que aquela passagem significa, mas sim elaborar uma ideia, um conceito humano, de um jeito que pareça coerente com o ensino bíblico mais geral sobre o assunto, sabe? Que interessante essa inversão. Quer dizer, um parte do texto para chegar numa aplicação e o outro parte de uma ideia para buscar uma validação no texto. E a terceira categoria, a tópica. Onde que ela se encaixa nisso tudo? A pregação tópica fica, de certa forma, no meio do caminho, ou talvez como uma variação, né? Ela parte de um tema específico, pode ser uma doutrina tipo graça, soberania de Deus, pode ser um personagem bíblico, Davi, Maria, ou um conceito ético, perdão, justiça. E o texto faz uma subdivisão aqui que ajuda a entender. Existe a pregação tópico-expositiva. Nesse caso, o sermão é construído a partir da exposição de várias passagens bíblicas diferentes que falam sobre aquele tema. Ainda tem um estudo forte do texto, mas aplicado a várias passagens relevantes para o tópico. Entendi. Ainda tem a base na exposição de textos, mas focado num tema. E a outra subdivisão? A outra é a tópico sermonal. Aí o esboço e as ideias principais sobre o tema vêm mais do pregador, parecido com um sermonar puro, sabe? Depois ele busca e usa versículos de várias partes da Bíblia que parecem confirmar ou ilustrar essas ideias que ele já tinha sobre o tema. A diferença para o sermonar puro é que o ponto de partida é um tema mais definido, mas a dinâmica de procurar textos para apoiar ideias que já existem é parecida. Faz sentido, a distinção é útil. E o autor ele faz uma observação sobre qual desses métodos é mais comum hoje em dia? Exato. E é uma observação que ele apresenta com um certo peso, assim. Ele afirma que, na percepção dele, a maioria das pregações que a gente ouve hoje se encaixaria mais nas categorias sermonar ou tópico sermonal. E quais seriam as implicações disso? Segundo o texto, isso é tipo uma crítica ou só uma constatação? Olha, o tom sugere que é mais do que só constatar. O autor liga essa observação a uma questão sobre a formação teológica. Ele levanta a possibilidade, talvez de forma um pouco provocadora, de que as instituições que treinam os ministros, os comunicadores, talvez não estejam preparando adequadamente ou talvez nem incentivando o suficiente a prática da pregação expositiva. Isso volta lá naquela questão inicial da exatidão, da fidelidade, né? A implicação que parece estar sendo sugerida é: se a maioria começa com ideias próprias e só depois busca os textos, será que a fidelidade ao significado original dos textos não está sendo, comprometida em grande escala? O ponto de partida ao texto ou a ideia é apresentado como tendo consequências sérias para a natureza e para a autoridade da mensagem final? Nossa, essa conexão entre o método que prevalece e uma possível falha na formação é um ponto forte mesmo. O texto, então, vai mais fundo na comparação, colocando o sermonar e a expositiva lado a lado. Mas é curioso, ele começa reconhecendo que existem pontos em comum, não é? Sim, e isso é importante, mostra uma certa honestidade no argumento dele. O autor reconhece que os dois métodos são usados, muitas vezes por pessoas inteligentes, pessoas sinceras na fé, ele usa a expressão tementes a Deus, gente comprometida de verdade com o público, eloquentes na comunicação e que pregam com paixão, com dignidade. Ele até adiciona uma observação interessante.
Os dois métodos parecem ser usados por Deus para gerar resultados, se o tamanho da congregação for de alguma forma uma medida válida. É uma ressalva bem legal sobre como a gente mede sucesso ou bênção divina, né? Reconhece que é complexo. Uma ressalva muito pertinente mesmo. Mas, apesar dessas semelhanças na intenção e talvez até em alguns resultados visíveis, é nas diferenças que o argumento do autor se concentra de verdade. A gente já falou da diferença no processo: expositiva, texto, exposição, aplicação, versus sermonar, ideia, esboço, versículos de apoio. Por que essa diferença de fluxo é tão crucial na visão do texto? Porque essa diferença no processo, segundo o argumento, leva a diferenças em áreas ainda mais importantes, mais fundamentais. A primeira área que ele aponta é o uso dos métodos hermenêuticos. O texto levanta um alerta sério sobre o método sermonar. Ele teria um risco natural de exegese. Exegese. Isso, exegese, é o termo técnico para quando a gente lê no texto um significado que já está na nossa cabeça, sabe? A gente impõe nossas ideias ao texto, em vez de fazer a exegese, que é tirar o significado do texto. O perigo que ele aponta é que, começando com uma ideia já formada, a tentação seria achar versículos que parecem se encaixar, que soam relevantes, mesmo que sejam tirados do contexto original ou que não tenham uma conexão real profunda com a ideia do pregador. Peraí, você pode dar um exemplo prático disso? Para ficar mais claro essa diferença entre exegese no sermonar e exegese na expositiva? Claro, vamos pensar um exemplo hipotético. Imagina que um pregador queira falar sobre superar desafios financeiros. Essa é a ideia inicial dele, no modelo sermonar. Aí ele pode encontrar o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece", lá de Filipenses, né? E aplicar direto para a prosperidade financeira. Isso seria uma exegese. Por quê? Porque o contexto original do Paulo ali é sobre contentamento em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Não é uma garantia de sucesso financeiro. Já uma abordagem expositiva dessa mesma passagem, de Filipenses 4, ia investigar o contexto da carta, a situação do Paulo, o que significava tudo posso ali, e provavelmente chegaria numa aplicação sobre resiliência, sobre fé no meio de qualquer situação, financeira ou não, baseada na força que vem de Cristo. É bem diferente da ideia original do pregador, percebe? Ah, sim. O método expositivo, com esse foco no contexto, funcionaria como uma proteção contra essa reinterpretação mais conveniente. Nossa, esse exemplo deixou a diferença bem clara mesmo. E quais outras diferenças o texto aponta entre as duas abordagens? Outra diferença crucial, e talvez a que tenha mais impacto, é sobre a autoridade da mensagem. O texto faz uma distinção entre o que ele chama de imperiosidade bíblica, que seria a força, o peso, a autoridade que vem da própria Escritura como palavra de Deus, e a persuasão humana. A persuasão humana depende de outras coisas, da lógica do pregador, da oratória dele, do uso de ilustrações que tocam, da emoção, dos recursos de retórica. O argumento é que o sermonar, mesmo quando é brilhante, bem intencionado, ele continua sendo fundamentalmente palavra de homem para homem. As ideias apresentadas, por mais relevantes que sejam sociais, psicológicas, o que for, elas precisam competir no mercado de ideias com tantas outras teorias, outras vozes de especialistas humanos. A autoridade fica, no fim das contas, na credibilidade e na capacidade de convencer do comunicador. Entendi. E a pregação expositiva, em contraste com isso? Qual seria a fonte da autoridade dela? A pregação expositiva, como ela se dedica a descobrir e comunicar o que a Bíblia diz naquela passagem específica, ela buscaria sua autoridade não primeiro na habilidade do pregador, mas no próprio "assim diz o Senhor". A ideia é que, quando é bem feita, a mensagem não é vista como a opinião do pregador sobre o assunto, mas como o que Deus está dizendo através deste texto. O texto até cita, 2 Pedro, capítulo 1, sobre homens do passado que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, sugerindo que a pregação expositiva busca se colocar nessa mesma linha, sabe? De ser um porta-voz da mensagem divina. Mas
Isso não coloca uma pressão enorme no pregador expositivo para ele acertar a interpretação? Quer dizer, se a autoridade vem direto do "assim diz o Senhor", qualquer erro de interpretação fica mais grave, não? Essa é uma consequência lógica e importante. O próprio texto, lá no começo, enfatiza a necessidade de manejar bem a palavra, o que já sugere que o erro é possível e tem consequências. Essa busca pela autoridade divina através da exposição fiel traz junto uma responsabilidade hermenêutica e espiritual muito grande. Não elimina a falha humana, claro, mas direciona o foco para ser diligente no estudo, para depender de Deus para entender e comunicar corretamente, o que nos leva à última diferença que o texto aponta. Que seria? A questão da bênção divina, aqui o autor faz uma afirmação bem forte, bem direta. Ele argumenta que não existe na Escritura uma promessa específica de que Deus vai abençoar o sermonar humano, ou seja, a elaboração e comunicação de ideias humanas, mesmo que bem intencionadas e coerentes com princípios gerais. Por outro lado, ele afirma que Deus promete, sim, explicitamente, abençoar a proclamação da sua própria palavra. Para defender isso, ele cita Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A implicação teológica que o autor tira disso é clara. A garantia da bênção, da eficácia, estaria ligada à fidelidade em proclamar o que Deus disse, e não necessariamente às nossas construções intelectuais sobre o que a gente acha que ele diria. É uma posição que liga o poder transformador à palavra de Deus em si. Essas distinções são realmente profundas, né? E levantam questões sérias sobre o que se busca e o que se oferece na comunicação religiosa. Para a gente amarrar essa discussão sobre o conteúdo dos extratos, o texto termina mencionando rapidamente os processos de interpretação que, digamos, dariam a base para o trabalho expositivo. Ele agrupa em duas grandes áreas de análise, certo? Certo. Funciona quase como um resumo dos fundamentos do método por trás da abordagem expositiva que ele defende. O primeiro grande grupo é a análise histórico-cultural e contextual. Isso envolve um esforço para, reconstruir o mundo daquele texto original. Quem era o autor? Para quem ele escrevia, quais eram as circunstâncias históricas, sociais, culturais da época que influenciaram o texto e a compreensão dele. Por exemplo, entender as leis de herança do primeiro século pode ser chave para interpretar uma parábola de Jesus. Também inclui analisar o propósito geral do livro bíblico e como aquela passagem específica se encaixa no argumento maior do livro. E, um ponto crucial, diferenciar o que no texto é só descrição de fatos passados, descritivo, daquilo que são ordens ou princípios para a gente, prescritivo, além de separar detalhes secundários do ensino central da passagem. É quase um trabalho de detetive histórico e literário, então. E o segundo grupo de análise? O segundo é a análise léxico-sintática. Aqui o foco vai para a linguagem e para a estrutura do texto mesmo. Léxico tem a ver com estudar as palavras individuais, qual o significado exato daquela palavra grega ou hebraica naquele contexto. Sintática tem a ver com a gramática, como as palavras e frases se conectam para construir o sentido. Isso envolve identificar o gênero literário, é poesia, narrativa, carta, profecia, cada um tem suas regras de interpretação, né? Analisar como o autor desenvolve o tema dele ao longo da passagem e da seção maior do livro, e entender como a própria estrutura da passagem, a ordem das ideias, as conexões lógicas, contribui para a mensagem geral. Por exemplo, perceber que uma frase está na voz passiva pode dizer algo sobre quem age ou qual a fonte da ação. É um mergulho nos detalhes da linguagem para pegar as nuances do significado. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, juntando essas análises todas? Basicamente, ao detalhar esses processos, o texto reforça a ideia de que a abordagem expositiva, que ele claramente prefere, não é uma questão de opinião ou gosto pessoal,
mas sim um método que exige um trabalho rigoroso de interpretação. Um mergulho, sabe? Nos detalhes históricos, culturais, contextuais, linguísticos, estruturais do texto. É esse trabalho cuidadoso que, na visão do autor, permite ao comunicador manejar bem a palavra da verdade, cumprindo aquela tarefa dupla lá do início: ser ministro da palavra e ministrá-la com exatidão, com fidelidade. Excelente. Bom, resumindo então a nossa conversa de hoje, a gente navegou por esse material que explora a responsabilidade fundamental de quem comunica a palavra, uma fidelidade que pede exatidão no manejo do texto. Vimos a distinção forte que o autor faz entre a pregação que nasce do estudo dedicado de uma passagem bíblica, a expositiva, e aquela que nasce de uma ideia do pregador e depois busca apoio no texto, o sermonar. E a gente debateu as implicações importantes dessa diferença, como o texto apresenta, né? Especialmente sobre os métodos de interpretação, a fonte da autoridade da mensagem e até a expectativa de bênção divina. Exato. E sabe o que eu fico pensando, talvez como uma reflexão final que esses extratos deixam pra gente? Algo para continuar mastigando. Diante dessas abordagens tão diferentes, uma focada em tirar o significado do texto-fonte, outra em validar uma ideia já existente com textos de apoio, como é que quem está ouvindo pode desenvolver o discernimento? Discernir a origem, a base de uma mensagem. Que perguntas mais críticas a gente pode fazer? Não por ser cético, mas para buscar a profundidade mesmo. Qual a conexão real entre o que está sendo dito e o texto bíblico que supostamente está dando a base? E talvez, pensando mais amplamente, será que essa tensão, sabe, entre partir da fonte primária versus partir de uma ideia já concebida, será que isso não aparece em muitas outras áreas da nossa vida? Como a gente consome notícia, como a gente participa de debates políticos, sociais, como a gente aprende e ensina na academia. Essa dinâmica de buscar fidelidade à fonte versus adaptar a fonte às nossas necessidades ou ideias parece ser uma questão humana bem recorrente, né? Uma provocação muito pertinente mesmo, que vai além do contexto inicial. Fica aí a reflexão. E com isso, a gente conclui essa nossa análise aprofundada das ideias apresentadas nestes extratos sobre hermenêutica e a comunicação da palavra.